Olá, Giovana aqui de volta do livro Você é o Placebo. Vamos dar continuidade aqui com a introdução da mente para a matéria. Os resultados incríveis que vi nos workshops avançados que ofereço e todos os dados científicos que surgiram me levaram à ideia do placebo. As pessoas ingerem uma pílula de açúcar ou recebem uma injeção de solução salina e então a crença em algo externo faz com que melhorem. Comecei a me perguntar, e se as pessoas começassem a acreditar em si, em vez de algo externo? E se acreditassem que pode mudar algo dentro de si e se transportar para a mesma condição de alguém que utiliza um placebo? Não é isso que os participantes do nosso workshop têm feito para melhorar? As pessoas precisam mesmo de uma pílula ou injeção para mudar sua condição? Podemos ensinar as pessoas a realizar a mesma coisa ensinando como o placebo funciona? Afinal de contas, o pregador que manipula serpentes e ingere estricnina sem apresentar efeitos biológicos com certeza alterou sua condição, não é? Você vai ler mais sobre isso no primeiro capítulo. Então, se pudermos medir o que ocorre no cérebro e analisar todas essas informações, podemos ensinar as pessoas a fazer isso sozinhas, sem depender de algo externo. Sem um placebo, podemos ensinar que elas são o placebo? Em outras palavras, podemos convencê-las de que, em vez de investir sua crença no conhecido, como uma pílula de açúcar ou uma injeção salina, podem depositar sua crença no desconhecido e tornar o desconhecido conhecido? Este livro aborda o seguinte: como capacitá-lo a perceber que você tem todo o aparato biológico e neurológico para fazer isso. Meu objetivo é desmistificar conceitos com a nova ciência sobre como coisas realmente são, de modo que fique ao alcance de mais pessoas, modificar seu estado interno a fim de criar mudanças positivas na saúde e no mundo externo. Se parece incrível demais para ser verdade, no final do livro, como eu já disse, você verá algo da pesquisa compilada a partir de nossos workshops, que mostra como é possível. O que este livro não aborda? Quero dedicar um momento para falar sobre algumas coisas que este livro não aborda, para esclarecer e sair de equívocos potenciais. Primeiro, você não vai ler sobre a ética do uso de placebos no tratamento médico. Há muito debate sobre a questão moral de tratar um paciente que não faz parte de um teste clínico com substâncias inócuas. Embora uma discussão sobre os fins justificarem os meios possa ser válida em uma conversa mais ampla sobre placebos, esse tema é completamente alheio à mensagem que este livro pretende transmitir. Você é o placebo aborda como colocá-lo no assento do motorista para criar a sua mudança e não discute se é certo outras pessoas o enganarem com esse fim. Este livro também não tem a ver com negação. Nenhum dos métodos sobre os quais você vai ler envolve negar qualquer problema de saúde que você possa ter. Muito pelo contrário, este livro é sobre transformar doenças em enfermidades. Meu interesse é medir as mudanças que as pessoas fazem quando passam da doença para a saúde. Em vez de rejeitar a realidade, você é o placebo, projeta o que é possível quando você adentra uma nova realidade. Você descobrirá que feedbacks honestos na forma de exames médicos revelarão se o que você está fazendo está funcionando. Depois de ver os efeitos que criou, você pode prestar atenção ao que fez para chegar àquele estado e fazer de novo. Se o que você está fazendo não está funcionando, está na hora de mudar até que funcione. Isto é, combinar ciência e espiritualidade. A negação ocorre quando você não olha para a realidade do que está acontecendo dentro e ao redor de você. Este livro também não questionará a eficácia das várias modalidades de cura. Existem muitas modalidades e muitas funcionam muito bem. Todas têm algum tipo de efeito benéfico mensurável em pelo menos algumas pessoas, mas não quero focar em uma catalogação completa neste livro.
Meu objetivo é apresentar a modalidade particular que mais chamou minha atenção, a cura por intermédio apenas do pensamento. Encorajo a seguir usando todas e quaisquer modalidades de cura que funcionem para você. Medicamentos prescritos, cirurgia, acupuntura, quiropraxia, biofeedback, massagem terapêutica, suplementos nutricionais, yoga, reflexologia, medicina energética, terapia de som e tudo mais. Você, o placebo, não pretende rejeitar nada, exceto suas limitações autoimpostas. O que este livro contém? Você, o placebo, divide-se em duas partes. A parte 1 fornece todo o conhecimento detalhado e as informações subjacentes necessárias para se entender o efeito placebo, como ele funciona no cérebro e no corpo e como criar o mesmo tipo de mudança milagrosa no próprio cérebro e corpo sozinho, apenas pelo pensamento. O capítulo 1 compartilha algumas histórias incríveis que demonstram o assombroso poder da mente humana. Algumas são relatos de como pensamentos curaram pessoas, outras mostram como os pensamentos deixaram-nas doentes e às vezes até apressaram a morte. Você vai ler sobre um homem que morreu depois de ouvir que tinha câncer. Embora a autópsia tenha revelado o erro de diagnóstico, uma mulher atormentada havia décadas por depressão que melhorou drasticamente durante um teste com antidepressivos, apesar de estar no grupo que recebeu um placebo, e alguns veteranos coxos por causa de osteoartrite milagrosamente curados por uma falsa cirurgia no joelho. Você lerá até mesmo algumas histórias surpreendentes sobre maldições, voodoos e manejo de cobras. Meu objetivo ao compartilhar essas histórias impressionantes é mostrar a ampla gama do que a mente humana é capaz de fazer sozinha, sem a ajuda da medicina moderna. E espero que isso o leve a perguntar: como é possível? O capítulo 2 apresenta uma breve história do placebo, registrando relatos de descobertas científicas de 1770, quando o médico vienense usou ímãs para induzir o que considerava convulsões terapêuticas, até os dias de hoje, em que neurocientistas resolvem mistérios excitantes sobre as complexidades do funcionamento da mente. Você vai conhecer um médico que desenvolveu técnicas de hipnotismo depois de chegar atrasado para uma consulta e encontrar o paciente mesmerizado pela chama de uma lamparina. Um cirurgião da Segunda Guerra Mundial que usou com sucesso injeções salinas como analgésico em soldados feridos quando ficou sem morfina, e os primeiros pesquisadores de psiconeuroimunologia do Japão que trocaram folhas de era venenosa por folhas inofensivas e verificaram que o grupo de teste reagiu mais ao que disseram que estava experimentando do que ao que realmente experimentaram. Você também lerá sobre como Norman Cousins recuperou a saúde rindo. Como pesquisador de Harvard, Herbert Benson conseguiu reduzir os fatores de risco dos pacientes cardíacos ao descobrir o funcionamento da meditação transcendental, e como o neurocientista italiano Fabrizio Benedetti ministrou uma droga aos sujeitos de seu estudo, depois substituiu a droga por um placebo e observou o cérebro dos indivíduos continuar a sinalizar a produção dos mesmos neuroquímicos que a droga produzia sem interrupção. Também lerá sobre um novo estudo surpreendente, um divisor de águas, que mostra que pacientes com síndrome do intestino irritável conseguiram melhorar drasticamente dos sintomas tomando placebos, embora tivessem pleno conhecimento de que a medicação era um placebo, não uma droga ativa. O capítulo 3 irá conduzi-lo pela fisiologia do que acontece no cérebro quando o efeito placebo opera. Você vai ler que, em certo sentido, o placebo funciona porque você pode adotar ou entreter um novo pensamento de que está bem e usá-lo para substituir o pensamento de que sempre estará doente. Isso significa que você pode mudar o pensamento de prever inconscientemente que seu futuro é o mesmo passado familiar para começar a antecipar e esperar um novo resultado potencial. Se concordar com essa ideia, você terá de examinar como pensa, o que é a mente e como essas coisas afetam o corpo. Vou explicar como pensar os mesmos pensamentos levará às mesmas escolhas, que causam os mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções,
que por sua vez incitam os mesmos pensamentos, de modo que neuroquimicamente você continua o mesmo. Na verdade, você fica se recordando de quem você pensa que é. Mas espere aí, você não está programado para ser o mesmo o resto da vida. Vou então explicar o conceito de neuroplasticidade e como sabemos que o cérebro é capaz de mudar ao longo da nossa vida, criando novos caminhos neurais e novas conexões. O capítulo 4 entra na discussão do efeito placebo no corpo, explicando a etapa seguinte da fisiologia da resposta ao placebo. Começa com a história de um grupo de homens idosos que participam de um retiro de uma semana organizado por pesquisadores de Harvard, que pedem a eles para fazer de conta que são 20 anos mais jovens. Até o fim da semana, os idosos produzem numerosas mudanças fisiológicas mensuráveis, retrocedendo o relógio de seus corpos, e você aprenderá o segredo por trás de como fizeram isso. Para explicar o fenômeno, o capítulo também discute o que são os genes e como são sinalizados no corpo. Você vai ficar sabendo como a epigenética é uma ciência relativamente nova e excitante. Basicamente, incinera a antiga ideia de que seus genes são seu destino, ensinando-nos que a mente pode instruir novos genes a se comportar de novas maneiras. Você descobrirá como o corpo tem mecanismos sofisticados para ativar e desativar alguns genes, o que significa que você não está condenado a expressar os genes que herdou. Isso significa que você pode aprender a mudar sua rede neural para selecionar novos genes e criar mudanças físicas reais. Você também lerá sobre como nosso corpo acessa as células-tronco, a matéria física por trás de muitos milagres do efeito placebo, para criar novas células saudáveis em áreas danificadas. O capítulo 5 une os dois capítulos anteriores, explicando como os pensamentos alteram seu cérebro e seu corpo. Começa com a pergunta: se o seu ambiente muda e aí você sinaliza novos genes de novas maneiras, seria possível sinalizar um novo gene antes da mudança do ambiente real? Vou explicar então como você pode usar uma técnica chamada ensaio mental para combinar a intenção clara com a emoção exaltada, para dar ao corpo uma amostra da experiência futura, a fim de experimentar o novo evento futuro no momento presente. A chave é tornar seus pensamentos internos mais reais do que o ambiente externo, porque então o cérebro não saberá a diferença entre os dois e mudará como se o evento tivesse ocorrido. Se conseguir fazer isso com sucesso por um número suficiente de vezes, você transformará seu corpo e começará a ativar novos genes de novas maneiras, produzindo mudanças epigenéticas, como se o evento futuro imaginado fosse real. E então, você pode ir direto para a nova realidade e se tornar o placebo. Esse capítulo não apenas descreve a ciência por trás de como isso acontece, mas também inclui histórias de muitas figuras públicas de diferentes áreas que usaram essa técnica, tivessem ou não plena consciência do que estavam fazendo na época, para tornar realidade os sonhos mais loucos. O capítulo 6, que se concentra no conceito da sugestão, começa com a história fascinante, porém assustadora, de uma equipe de pesquisadores que começou a testar se uma pessoa comum, respeitadora das leis, mentalmente saudável e muitíssimo suscetível à hipnose, poderia ser programada para fazer algo que normalmente consideraria impensável: dar um tiro em um estranho com a intenção de matar. Você verá que as pessoas têm diferentes graus de sugestionabilidade. E quanto mais sugestionável você for, mais apto a acessar sua mente subconsciente. Isso é fundamental para a compreensão do efeito placebo, pois a mente consciente é apenas 5% de quem somos. Os 95% restantes são um conjunto de estados subconscientes programados com os quais o corpo se tornou a mente. Você vai aprender que precisa ir além da mente analítica e entrar no sistema operacional de seus programas subconscientes, se quiser que seus novos pensamentos resultem em novos resultados e alterem seu destino genético.
Vai aprender também que a meditação é uma ferramenta poderosa para fazer isso. O capítulo termina com uma breve discussão sobre os diferentes estados de ondas cerebrais e quais são os mais propícios para se ficar mais sugestionável. O capítulo 7 esclarece como atitudes, crenças e percepções mudam seu estado de ser e criam sua personalidade, sua realidade pessoal e como você pode mudá-los para criar uma nova realidade. Você vai ler sobre o poder que as crenças inconscientes exercem e terá a chance de identificar alguma das crenças que nutre sem perceber. Também lerá sobre como o ambiente e as memórias associativas podem sabotar sua capacidade de mudar suas crenças. Explicarei em mais detalhes que, para mudar suas crenças e percepções, você deve combinar uma intenção clara com a emoção exaltada, que condicione seu corpo a acreditar que o futuro potencial que você selecionou no campo quântico já aconteceu. A emoção exaltada é vital, pois apenas quando a escolha traz consigo uma amplitude de energia maior do que os programas conectados no cérebro e do que o vício emocional no corpo, é que você terá condições de mudar os circuitos do cérebro e a expressão genética do corpo, bem como recondicionar o corpo para uma nova mente, apagando qualquer traço do antigo neurocircuito e do condicionamento. No capítulo 8, apresentarei o universo quântico, o mundo imprevisível de matéria e energia que compõe os átomos e as moléculas de tudo no universo, que na verdade são mais energia, que parece um espaço vazio, do que matéria sólida. O modelo quântico, que afirma que todas as possibilidades existem no momento presente, é a chave para se usar o efeito placebo na cura, pois permite escolher um novo futuro para si e realmente observá-lo na realidade. Você vai entender como é possível atravessar o rio da mudança e tornar o desconhecido conhecido. O capítulo 9 apresenta 3 pessoas de meus workshops que relataram alguns resultados verdadeiramente notáveis usando essas técnicas para melhorar a saúde. Primeiro você conhecerá a Laurie, que aos 19 anos foi diagnosticada com uma rara doença óssea degenerativa que os médicos declararam incurável. Embora os ossos da perna e quadril esquerdos de Laurie tenham sofrido 12 grandes fraturas ao longo de várias décadas, deixando-a dependente de muletas para se locomover, hoje ela caminha de modo perfeitamente normal, sem precisar nem sequer de uma bengala. Suas radiografias não mostram evidências de fraturas nos ossos. A seguir, apresentarei Candace, diagnosticada com a doença de Hashimoto, um grave problema de tireoide com inúmeras complicações. Numa fase da vida em que estava ressentida e cheia de raiva, o médico de Candace disse que ela teria de usar medicação pelo resto da vida, mas ela o desmentiu quando enfim conseguiu mudar sua condição. Hoje, Candace está totalmente apaixonada por sua nova vida e não toma remédio para a tireoide, que os exames de sangue mostram estar completamente normal. Por fim, conhecerá John, mencionada no prefácio, mãe de 5 filhos, empresária e empreendedora bem-sucedida, que muitos consideravam uma supermulher, antes de um colapso súbito no diagnóstico de esclerose múltipla em estágio avançado. A saúde de John degringolou depressa e ela acabou incapaz de mover as pernas. Quando começou a participar dos meus workshops, fez apenas pequenas mudanças, até o dia em que a mulher que não movia as pernas havia anos caminhou pela sala sem qualquer auxílio depois de apenas 1 hora de meditação. O capítulo 10 compartilha mais histórias notáveis dos participantes dos workshops, acompanhadas de imagem do cérebro. Você conhecerá Michelle, que se curou completamente da doença de Parkinson, e John, um paraplégico que se levantou da cadeira de rodas depois de uma meditação. Você vai ler como Katie, uma SEO que vive com um ritmo frenético, aprendeu a encontrar o momento presente e como Bonnie curou-se de miomas e sangramento menstrual intenso. Por fim, conhecerá Genevieve, que entrou em tamanho estado de êxtase e meditação que lágrimas de alegria escorreram por seu rosto, e Maria, cuja experiência só pode ser descrita como um orgasmo no cérebro. Mostrarei os dados que minha equipe de cientistas coletou a partir dos exames cerebrais dessas pessoas para que você possa ver as mudanças que testemunhamos ao vivo nos workshops.
O melhor de tudo é que esses dados provam que você não precisa ser monge, acadêmico, cientista ou líder espiritual para realizar proezas semelhantes. Você não precisa de doutorado, diploma ou diploma de médico. O pessoal deste livro é gente comum como você. Depois de ler este capítulo, você entenderá que o que essas pessoas fizeram não é mágica, nem sequer muito milagroso. Elas simplesmente aprenderam a aplicar e aplicaram habilidades ensináveis. E se praticar as mesmas habilidades, você poderá fazer alterações semelhantes. A parte 2 do livro é sobre meditação. Inclui o capítulo 11, que descreve alguns preparativos simples para meditação e examina técnicas específicas que você considerará úteis, e o capítulo 12, que fornece instruções passo a passo sobre como usar as técnicas de meditação que ensino em meus workshops, as mesmíssimas técnicas que os participantes usaram para produzir os resultados notáveis sobre os quais você leu. Fico feliz em dizer que, embora ainda não tenhamos todas as respostas sobre como aproveitar o poder do placebo, pessoas de todos os tipos estão usando essas ideias neste momento para fazer mudanças extraordinárias em suas vidas. O tipo de mudança que muitas outras consideram praticamente impossível. As técnicas que compartilham neste livro não precisam se limitar à cura de um problema físico. Também podem ser aplicadas para melhorar qualquer aspecto de sua vida. Minha esperança é que este livro também o inspire a experimentar as técnicas e possibilite o mesmo tipo de mudanças aparentemente impossíveis na sua vida.